Você está em uma posição forte. Foi um alívio ouvir isso. Não porque eu quisesse destruir Renata, mas porque eu precisava saber que ela não poderia me arrastar para um processo longo e destrutivo. Eu queria encerrar esse capítulo e seguir em frente. Durante esse período, tive que lidar com a curiosidade e os julgamentos de conhecidos mútuos. Algumas pessoas me procuraram querendo saber os detalhes do que havia acontecido. Outras, simplesmente assumiram que eu era o vilão da história. Afinal, Renata era carismática e persuasiva quando queria ser. Ela espalhou sua versão dos fatos primeiro, pintando-me como um marido controlador que havia surtado por causa de uma discussão insignificante. Mas havia algumas pessoas que conheciam a verdade, ou pelo menos intuíam. Felipe, meu melhor amigo desde a faculdade, me ligou na primeira semana após a separação. Cara, finalmente. Eu estava esperando esse dia há pelo menos 2 anos. Aquela mulher te sugava a vida. Todos viam, menos você. As palavras dele, embora duras, eram honestas. Felipe havia tentado me alertar sutilmente várias vezes, mas eu sempre defendia Renata, sempre arranjava desculpas para seu comportamento. Agora, com distância e clareza, eu via o quanto havia sido cego. E falando em ver com clareza, vocês que estão acompanhando essa história, se identificaram com alguma parte dela? Já passaram por algo parecido ou conhecem alguém que esteja vivendo isso agora? Me contem nos comentários, porque essas experiências, por mais dolorosas que sejam, nos conectam de maneiras profundas. E se você está gostando desse relato, se inscreva no canal. Tem muito mais histórias reais e reflexões importantes chegando por aqui, beleza? Vamos continuar. 2 semanas depois da separação, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem no LinkedIn de Amanda, a cunhada. Foi surpreendente porque ela tinha sido uma das pessoas mais cruéis naquela noite no restaurante. A mensagem era curta, mas carregada de significado. Bruno, preciso falar com você sobre algo importante relacionado a Renata. Pode me ligar quando tiver um tempo? Minha primeira reação foi ignorar. Não queria mais nada relacionado àquela família. Mas a curiosidade falou mais alto. Liguei naquela mesma noite. Amanda atendeu no segundo toque. Sua voz soava diferente, menos arrogante, quase hesitante. Obrigada por ligar. Sei que não tenho direito nenhum de pedir sua atenção, depois de como te tratamos, mas precisa saber de algo. Renata está contando pra todo mundo que você a deixou sem nada, que tomou tudo dela, que está sendo abusivo no processo de divórcio. Ela está se fazendo de vítima e ganhando muita simpatia. Eu suspirei. Amanda, isso não é novidade. Eu já esperava que ela fizesse isso. Mas tem mais. Ela continuou. Renata está saindo com o tal executivo que mencionei no jantar. Marcelo, da multinacional. Eles foram vistos juntos várias vezes. Ela está postando fotos sutis nas redes sociais, deixando claro que já superou você e encontrou alguém melhor. O problema é que eu conheço o Marcelo há anos. Ele é casado, Bruno. Casado com 3 filhos. E tem uma reputação terrível de ter casos extraconjugais com mulheres mais jovens e depois descartá-las. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque aprendi alguma coisa nessas últimas semanas. Depois que você saiu daquele jantar, depois que o choque passou, comecei a refletir. E percebi que você não era o problema. Nós éramos. Minha família, eu, todos nós tratamos você como se fosse menos porque você não ostentava dinheiro como fazemos. Mas a verdade é que você era a única pessoa genuína ali. Pagava tudo para minha irmã sem esperar reconhecimento. Aguentava nossas grosserias sem revidar. E quando finalmente estabeleceu limites, nós te pintamos como vilão. As palavras de Amanda me pegaram de surpresa. Não era um pedido de desculpas completo, mas era mais do que eu esperava receber de qualquer membro daquela família. Eu aprecio você me contar isso, Amanda. Mas honestamente, o que Renata faz agora não é mais problema meu. Se ela quer se envolver com um homem casado, é escolha dela. Eu só quero assinar os papéis do divórcio e seguir minha vida. Entendo. Ela disse. Mas há uma última coisa. Marcelo tem dinheiro de verdade. Muito dinheiro. E Renata está convencida de que ele vai largar a esposa por ela. Está falando sobre casas, viagens, um estilo de vida que nem nós da família conseguimos proporcionar. Quando isso explodir, e vai explodir porque homens como Marcelo nunca deixam suas esposas, minha irmã vai cair de uma altura muito maior do que se tivesse apenas seguido em frente normalmente. Parte de mim sentiu uma satisfação sombria com essa informação. Não porque eu desejasse mal a Renata, mas porque havia uma justiça poética em ver alguém que sempre buscou valores superficiais se queimando exatamente por causa desses valores. Mas a parte maior de mim simplesmente não se importava mais. Renata tinha feito suas escolhas. Agora viveria com as consequências. Obrigado por me avisar, Amanda. Cuide-se. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Nos 2 meses seguintes, me concentrei em reconstruir minha vida. Mudei para um apartamento menor, mais barato, mas que era inteiramente meu. Redirecionei o dinheiro que gastava com Renata para investimentos e economia. Voltei a frequentar a academia. Não a cara que ela ia, mas uma simples perto do meu trabalho. Comecei a sair mais com Felipe e outros amigos que havia negligenciado durante o casamento. Lentamente, meticulosamente, recuperei minha identidade. Foi durante esse período que conheci Juliana. Ela era desenvolvedora front-end na empresa onde eu trabalhava, em um departamento diferente. Sempre nos cruzávamos nos corredores ou no refeitório, trocávamos cumprimentos educados, mas nunca tínhamos conversado de verdade. Foi em uma sexta-feira, quando fiquei até mais tarde terminando um projeto, que nos encontramos no elevador. Ela tinha uma pilha de pastas nos braços e uma expressão de exaustão que eu conhecia bem. Dia pesado? Perguntei enquanto o elevador descia. Ela sorriu cansada. Semana pesada, mês pesado, ano pesado, mas vai passar, sempre passa. Algo na forma como ela disse aquilo, com uma aceitação serena das dificuldades da vida, me tocou. Ofereci ajuda para carregar as pastas até o carro dela. Durante aquela caminhada curta pelo estacionamento, conversamos mais do que havíamos conversado em meses de trabalhar na mesma empresa. Ela mencionou que estava passando por um divórcio complicado também. Não entrei em detalhes e ela não perguntou, mas havia um entendimento mútuo, uma conexão silenciosa entre 2 pessoas que estavam reconstruindo suas vidas a partir de escombros. Nos encontramos algumas vezes depois disso. Cafés rápidos no intervalo, almoços casuais no refeitório que se estendiam mais que o necessário. Juliana era diferente de Renata em todos os aspectos possíveis. Ela insistia em pagar sua parte sempre. Ficava genuinamente interessada em ouvir sobre meu trabalho e meus hobbies. Não havia cobranças, expectativas não ditas ou manipulação. Era refrescante, quase assustador na sua simplicidade e honestidade. 3 meses após a separação, recebi os papéis finalizados do divórcio. Renata havia assinado sem contestar nada.
Provavelmente porque seu advogado explicou que ela não tinha base legal para exigir mais. Ou talvez porque estava tão absorta em sua nova vida com Marcelo que não se importava mais. Seja qual fosse o motivo, aquela assinatura representava liberdade total. Eu não estava mais preso a alguém que me via como um recurso financeiro ambulante. Marquei um jantar com Felipe para comemorar. Ele escolheu um restaurante italiano simples com boa comida e ambiente acolhedor. Cara, você parece 10 anos mais jovem, ele comentou enquanto brindávamos com cerveja. Sério, tenho uma energia diferente agora. É porque eu não estou mais vivendo para agradar alguém que nunca seria agradado, respondi. Esses últimos meses foram difíceis, mas também foram libertadores. Aprendi que eu aceito migalhas emocionais porque achava que não merecia mais, mas mereço. Todo mundo merece ser tratado com respeito básico. Felipe assentiu pensativo. E essa desenvolvedora que você mencionou, a Juliana, vai levar isso adiante? Ainda não sei, admiti. Estou gostando de conhecê-la, mas não quero entrar em nada sério rápido demais. Preciso estar bem comigo mesmo primeiro. Felipe sorriu. Isso é maturidade, cara. Você aprendeu a lição. A noite seguiu leve, cheia de risadas e histórias que não tinham nada a ver com Renata ou com relacionamentos falhados. Era uma celebração genuína de amizade e novos começos. Uma semana depois, o universo decidiu me presentear com um fechamento que eu não sabia que precisava. Eu estava fazendo compras no supermercado quando esbarrei, literalmente, em Cecília, minha ex-sogra. Ela estava empurrando um carrinho, vestida de forma mais simples do que eu costumava vê-la, sem as joias chamativas ou as roupas de grife. Ficamos paralisados por um segundo, ambos surpresos com o encontro. Bruno, ela disse meu nome com uma voz que carregava algo que eu nunca havia ouvido vindo dela. Arrependimento. Cecília, cumprimentei com educação, mas sem calor. Posso falar com você um momento, por favor? Ela parecia genuinamente nervosa. Considerei recusar, mas a curiosidade venceu novamente. Claro, fomos até o café do supermercado, um espacinho pequeno com mesas de plástico e café ruim. Cecília mexeu no copo de café por um longo tempo antes de falar. Eu te devo um pedido de desculpas. Um grande pedido de desculpas. O que aconteceu naquele jantar foi inaceitável. E eu fui parte disso. Não te defendi quando deveria. Pior, participei da humilhação. E não tenho desculpa para isso além da minha própria superficialidade. Fiquei em silêncio, deixando-a continuar. Renata está destruindo a vida dela, Bruno. Esse homem com quem ela está, o Marcelo, nunca teve intenção de assumir um relacionamento sério. Ele a usou por alguns meses, e agora está terminando tudo porque a esposa descobriu. Minha filha está devastada, financeiramente quebrada porque gastou todo o dinheiro que tinha tentando manter as aparências, e emocionalmente destruída. E sabe o que é pior? Ela ainda não entende que foi ela mesma quem causou tudo isso. Ainda está culpando você, culpando o Marcelo, culpando todos menos ela. Lamento ouvir isso, disse honestamente. Mas não posso fazer nada por ela, Cecília. Esse capítulo da minha vida está encerrado, eu sei, e não estou pedindo que faça nada. Só precisava que você soubesse que você tinha razão, sobre tudo. Você foi um bom marido, generoso demais na verdade, e nós te tratamos como lixo. E agora estamos colhendo as consequências. Meu casamento com Osvaldo está em crise porque percebi que ele é tão superficial quanto eu fui. Lucas e Amanda estão tendo problemas financeiros porque vivem acima do que ganham, sempre tentando manter aparências. Nossa família inteira é disfuncional, construída sobre valores vazios. Cecília, eu te agradeço por vir falar comigo. Leva coragem a admitir erros, mas vocês precisam resolver isso entre vocês. Eu desejo sinceramente que todos encontrem paz e equilíbrio, mas minha jornada agora é diferente. Ela acenou compreensiva e se levantou para ir embora, mas antes de sair, ela disse uma última coisa. Aquela moça com quem te vi saindo do trabalho outro dia, a morena de óculos. Ela parece ser uma pessoa boa. Segura nela, Bruno. Pessoas genuínas são raras. Fiquei surpreso que ela tivesse me visto com Juliana, mas apenas assenti. Cecília foi embora e eu fiquei mais alguns minutos no café, processando a conversa. Naquela noite, liguei para Juliana e perguntei se ela gostaria de jantar comigo no fim de semana. Não como colegas de trabalho, mas como um encontro real. Ela aceitou imediatamente, e eu pude ouvir o sorriso na voz dela. O jantar foi tudo que um primeiro encontro deveria ser. Conversamos por horas, sobre tudo e nada. Ela me contou sobre seu divórcio, como seu ex-marido havia sido emocionalmente distante, e como ela passou anos tentando consertar algo que estava quebrado desde o início. Eu compartilhei minha história com Renata, não com amargura, mas como uma lição aprendida. Juliana segurou minha mão por cima da mesa em um momento da conversa. Sabe o que mais me impressiona em você, Bruno? Como você não parece amargurado. Passou por algo horrível, mas ainda consegue ver o lado bom. Não vejo o lado bom, corrigi. Vejo lições. Aprendi o que não aceitar em um relacionamento. Aprendi meu próprio valor. Aprendi que estar sozinho é infinitamente melhor que estar com alguém que te diminui. São lições dolorosas, mas necessárias. Ela sorriu. Estamos na mesma página então. Os meses seguintes com Juliana foram uma revelação do que um relacionamento saudável poderia ser. Não havia drama, não havia jogos mentais, não havia expectativas absurdas. Dividíamos contas, tomávamos decisões juntos, respeitávamos os espaços um do outro. Era simples, e essa simplicidade era linda. Eventualmente, nos mudamos juntos para um apartamento que escolhemos em conjunto e pagamos meio a meio. Decoramos com móveis que ambos gostávamos, cozinhávamos juntos nos fins de semana, assistíamos séries idiotas enquanto comíamos pipoca no sofá. Era tão diferente da vida que eu tinha com Renata que às vezes parecia irreal. Um ano após o divórcio, eu estava em uma cafeteria perto do trabalho quando vi Renata. Ela estava do outro lado da rua, caminhando com pressa, vestida com roupas normais, sem bolsa de grife ou salto alto. Parecia cansada, mais velha de alguma forma. Parte de mim considerou atravessar a rua e falar com ela. Talvez oferecer alguma palavra de encorajamento, mas percebi que não tinha nada a dizer. Nossas vidas haviam seguido caminhos completamente diferentes. Eu estava feliz, realizado, em paz. E ela bem, ela estava vivendo as consequências de suas escolhas. Naquela noite, Juliana percebeu que eu estava pensativo. Tudo bem? Perguntou enquanto preparávamos o jantar juntos. Vi a Renata hoje. Foi estranho, mas não me afetou como pensei que afetaria. Foi só um lembrete de como minha vida era antes e como é agora. Ela me abraçou por trás enquanto eu cortava legumes. Não precisamos falar sobre isso se não quiser, mas quero que saiba que agradeço todo dia pela pessoa que você é. Não pelo que você tem ou pode me dar, mas por quem você é. Essas palavras significaram mais para mim do que qualquer presente caro ou gesto extravagante. 2 anos completos desde aquele jantar fatídico, recebi uma mensagem no Facebook de Lucas, o cunhado. Foi completamente inesperado. A mensagem dizia: Bruno, não espero resposta e não estou pedindo nada. Só queria que soubesse que você tinha razão sobre tudo. Nossa família estava errada. Eu estava errado. Renata destruiu a vida dela perseguindo coisas superficiais e todos nós alimentamos isso. Espero que você esteja bem. Você merecia melhor do que recebeu de nós. Eu li a mensagem várias vezes, mas não respondi. Não por maldade, mas porque não havia necessidade. Aquele capítulo estava fechado, selado, arquivado,
eu tinha seguido em frente completamente. Juliana e eu nos casamos em uma cerimônia pequena, apenas amigos próximos e família imediata. Meus pais adoraram ela imediatamente, comentando como ela era diferente da Renata, como parecia genuinamente feliz de estar comigo, ao invés de tolerar minha presença. Foi um dia simples, sem ostentação, mas cheio de amor verdadeiro. Nossa lua de mel foi uma road trip pelo litoral, hospedando-nos em pousadas charmosas e comendo em restaurantes locais. Não precisávamos de resorts 5 estrelas ou destinos exóticos. A companhia um do outro era suficiente. Durante essa viagem, enquanto assistíamos o pôr do sol em uma praia quase deserta, Juliana me perguntou se eu alguma vez me arrependia do tempo que perdi com Renata. Pensei por um longo momento antes de responder. Não me arrependo porque aquela experiência me moldou, me ensinou o que valorizar, me mostrou minha própria força e eventualmente me levou até você. Se tivesse que passar por tudo de novo sabendo que terminaria aqui, eu passaria. Ela beijou minha bochecha e recostou a cabeça no meu ombro. Às vezes, as piores experiências nos preparam para as melhores coisas. 3 anos depois do divórcio, Juliana e eu tínhamos construído uma vida que eu nem sabia que era possível. Tínhamos comprado uma casa pequena nos subúrbios, adotado um cachorro que ambos adorávamos e estabelecido rotinas confortáveis que nos faziam felizes. Minha carreira havia progredido significativamente. Não porque eu estava tentando impressionar alguém, mas porque finalmente tinha paz mental para focar no meu trabalho. Juliana também prosperou profissionalmente, conseguindo uma promoção que ela absolutamente merecia. Nós celebrávamos as conquistas um do outro genuinamente, sem competição ou ressentimento. Foi numa dessas noites comuns, jantando em casa depois de um dia de trabalho, que meu telefone tocou com um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender. Era Renata. Sua voz soava diferente, mais madura, menos arrogante. Bruno, sei que não tenho direito de ligar, e você pode desligar a qualquer momento, mas preciso dizer algo que deveria ter dito há muito tempo. Você tinha razão sobre tudo. Eu te tratei horrivelmente, te usei, te humilhei, e você não merecia nada disso. Passei os últimos 3 anos em terapia, trabalhando em mim mesma, enfrentando minhas próprias falhas. Não estou ligando para pedir perdão, porque sei que não mereço. Só queria que você soubesse que finalmente entendo o que perdi. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu joguei fora por pura estupidez e superficialidade. Fiquei em silêncio por um momento. Juliana me olhava questionadora, mas respeitando meu espaço. Finalmente respondi. Renata, agradeço você ligar e dizer isso. Leva coragem a admitir erros, especialmente depois de tanto tempo. Espero sinceramente que você tenha encontrado paz e esteja em um lugar melhor. Mas aquele capítulo da minha vida está completamente encerrado. Desejo-lhe tudo de bom, mas não acho produtivo mantermos contato. Ela concordou com a voz embargada. Eu entendo. Só queria que você soubesse. Adeus, Bruno. E seja feliz. Você sempre mereceu isso. Adeus, Renata. Desliguei e coloquei o telefone de lado. Juliana tocou minha mão. Tudo bem? Tudo perfeito. Respondi com sinceridade. Foi só um fantasma do passado que precisava exorcizar uma última vez. Agora está feito. Continuamos nosso jantar, conversando sobre planos para o fim de semana, rindo de piadas internas, simplesmente existindo juntos de forma leve e feliz. Mais tarde, naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, prestes a dormir, Juliana sussurrou no escuro. Obrigada por ter passado por tudo que passou, porque tudo isso te trouxe até mim, e eu não mudaria nada se significasse não ter você na minha vida. Suas palavras cristalizaram tudo o que eu havia aprendido. As experiências ruins não definem quem somos, mas podem nos preparar para reconhecer e apreciar as experiências boas quando elas chegam. Eu tinha passado por humilhação, manipulação e desvalorização constante. Mas tudo isso me ensinou a reconhecer amor verdadeiro quando ele apareceu. Me ensinou a estabelecer limites, a valorizar minha própria dignidade, a nunca aceitar menos do que mereço. 4 anos após aquele jantar com a família de Renata, eu estava em paz completa. Não guardava rancor, não fantasiava sobre vingança, não me importava com o que tinha acontecido com ela ou sua família. Eles eram literalmente irrelevantes para a minha vida atual. Tinha construído algo novo, algo sólido, algo baseado em respeito mútuo e amor genuíno. E essa construção era infinitamente mais valiosa do que qualquer coisa que tive com Renata. A verdade sobre relacionamentos tóxicos é que eles sugam sua energia, sua autoestima, sua alegria, até que você esquece quem era antes deles. Você começa a aceitar migalhas de afeto como se fossem banquetes. Começa a acreditar nas críticas constantes, a internalizar a narrativa de que você não é suficiente. E o mais perigoso é que tudo isso acontece gradualmente, tão lentamente que você não percebe até estar completamente imerso. Sair requer coragem, requer que você valorize a si mesmo mais do que valoriza a ideia do relacionamento. Requer que você aceite que estar sozinho é melhor que estar mal acompanhado. Olhando para trás agora, vejo claramente os sinais vermelhos que ignorei no início com Renata. A forma como ela sempre esperava que eu pagasse tudo sem nunca oferecer contribuir. Como suas necessidades sempre vinham primeiro. Como ela me criticava publicamente, mas raramente me elogiava em particular. Como sua família me tratava como inferior desde o início e ela nunca me defendia. Todos esses sinais estavam lá, piscando como luzes de alerta. Mas eu escolhi ignorá-los porque estava apaixonado pela ideia de estar apaixonado. Com Juliana, tudo era diferente desde o princípio. Havia equilíbrio, reciprocidade, respeito. Nenhum de nós tentava mudar o outro. Apoiávamos os sonhos um do outro sem sentir que estávamos sacrificando os nossos próprios. Discordávamos às vezes, como qualquer casal, mas nunca com desrespeito ou humilhação. Ela nunca tentou me fazer sentir pequeno para ela parecer maior. E eu retribuía da mesma forma. Era uma parceria verdadeira, não uma transação disfarçada de romance. 5 anos completos desde o divórcio, Juliana e eu estávamos planejando aumentar nossa família. Conversações sobre ter filhos, sobre o futuro que queríamos construir juntos. Eram planos feitos em conjunto, com consideração mútua, sem pressão ou ultimatos. E enquanto fazíamos esses planos, sentado em nosso quintal pequeno, mas acolhedor, com nosso cachorro dormindo aos nossos pés, percebi que havia finalmente encontrado o que sempre mereceu. Não uma vida perfeita, porque perfeição não existe, mas uma vida autêntica, construída sobre fundação sólida de respeito e amor genuíno. A história com Renata se tornou exatamente o que deveria ser. Uma lição valiosa, mas distante. Algo que me ensinou muito sobre mim mesmo, sobre o que aceitar e o que rejeitar, sobre autoestima e limites. Não a odiava, não desejava mal a ela. Na verdade, espero sinceramente que ela tenha aprendido suas próprias lições e esteja construindo uma vida melhor. Mas isso não era mais minha preocupação ou responsabilidade. Minha responsabilidade era com Juliana, comigo mesmo e com a vida que estávamos construindo juntos. E essa vida era boa, simples, mas profundamente satisfatória, sem drama desnecessário, sem jogos mentais,
sem humilhações públicas. Apenas duas pessoas que escolhiam conscientemente todos os dias estar juntas, que se valorizavam mutuamente, que construíam juntas ao invés de um sugar a energia do outro. Era tudo que um relacionamento deveria ser, e que meu casamento com Renata nunca foi. Então, se você chegou até aqui nessa história, primeiro quero te agradecer por ter acompanhado essa jornada comigo. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas são importantes porque nos lembram que todos merecemos ser tratados com dignidade e respeito. Se você já passou por algo semelhante, ou está passando agora, quero que saiba que você não está sozinho. E que há vida, vida boa inclusive, do outro lado da decisão de se valorizar. Me conta aqui nos comentários. Você já esteve em um relacionamento onde se sentiu desvalorizado? Como você lidou com isso? O que aprendeu sobre si mesmo no processo? Vamos criar uma comunidade onde possamos compartilhar essas experiências e nos apoiar mutuamente. E se essa história tocou você de alguma forma, se você tirou alguma lição ou reflexão importante, deixe seu like e se inscreva no canal. Tem muito mais conteúdo assim chegando. Um abraço forte e lembre-se, você merece respeito sempre.